A graça e a paz do Senhor Jesus, a você, meu ouvinte, meu irmão, que está ao alcance deste vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua reflexão. Nesta mensagem eu quero falar sobre a vontade de Deus. Será que você está preparado, preparada para a vontade de Deus? Vamos ler um texto bíblico. Mateus capítulo de número 26, dos versículos de número 36 em diante, a Bíblia frisa que Jesus no jardim do Getsêmani. Getsêmani, em hebraico, significa prensa de azeite. Jesus adentra aquele jardim para tirar um período de oração, sabendo ele que ele estava sendo preparado para ser preso, julgado e crucificado. A Bíblia nos dá a entender, lá no versículo de número 39, a parte B, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem sequer que eu beba. Mas aí ele continua dizendo: mas todavia, faça a tua vontade. E aí Jesus, ele faz a mesma oração, repetindo as mesmas palavras, agora já no versículo de número 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. Parafraseando o texto, eu vejo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20, ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao ler esses dois textos, eu trago uma reflexão para a sua vida e para finalizar, eu quero parafrasear o último texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, todo ser humano tem o dia da sua morte. Seja ele pai, mãe, filho, filha, enfim, seus familiares ou a sua parentela. Só que eu e você, como cristão, que depois que nós recebemos a Cristo como Salvador e se convertemos a Cristo Jesus, você tem que entender que já não vive mais a sua vontade. É a vontade de Deus na sua vida. Seja ela boa, seja ela ruim. Lembra que Jó disse: nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu e Deus tirou. Ou seja, 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. Perdeu numa só noite. Então, quando eu olho para o texto, eu vejo muitos cristãos questionando isso. Por que você levou minha mãe, Senhor? Por que o Senhor levou meu pai? Por que o Senhor levou meu filho? Por que não me levou? E se você ler em Lucas capítulo de número 11, você vai ver que a mulher estava indo enterrar o seu filho, e era o único filho. E se você entender mesmo a inversão de valores, não é o pai enterrar o filho, mas o filho enterrar o pai. Então, se você, infelizmente, eu posso dizer assim, que teve a oportunidade de enterrar o seu pai, enterrar a sua mãe, eu sei que é uma tristeza grande no seu coração, mas você só precisa entender que você teve, podemos dizer, repito, o privilégio de enterrar a sua mãe, porque difícil seria a sua mãe enterrar você, a sua mãe enterrar o filho, a sua mãe enterrar a filha e poder estar ali criando os netos
E toda vez que olhar para o neto, ver a pessoa do filho, a pessoa da filha. Então a dor é muito maior, pois eu tenho experiência. A minha mãe enterrou 2 filhos assassinados. Até hoje ela pensa, até hoje ela lembra, até hoje ela sente a dor da perca. Então isso é muito sério. Então você só precisa entender que a vontade de Deus que prevalece na sua vida. Você deve orar? Sim. Você deve jejuar? Sim. Você deve fazer planos? Sim. Mas nunca esqueça que é Deus que dá a última palavra. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 1. Do coração são as preparações do homem, mas a resposta final vem da boca de Deus. Será que você está preparado para a vontade de Deus? O próprio Jesus, em Mateus capítulo 26, ele como filho de Deus, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem quer que eu beba, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, eu te digo uma verdade neste momento. Seja servo de Deus, realmente, e que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Ah, pastor, então eu vou deixar de orar. Não deixe de orar. Pastor, eu oro e as coisas acontecem da forma que eu não queria, acabei de falar. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu digo essas palavras através de Paulo, eu estou dizendo que não é a minha vontade que prevalece, não é os meus desejos que prevalecem, é os desejos e a vontade de Deus que prevalece na minha vida. E quando você fazer isso, você vai começar a entender o que é a graça de Deus, o que é a bondade de Deus, o que é a misericórdia de Deus. Então recebe essa palavra e não questiona. Se você perdeu algum membro da família, se você está sentindo a dor da perca, só entenda uma coisa, que foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus não se explica. A vontade de Deus é aceita. Então aceita a vontade de Deus, que você vai viver muito bem sobre a face dessa terra. E nunca esqueça, o seu dia vai chegar. O seu dia vai chegar. Pastor, o senhor está profetizando? Não. Eu estou te alertando. Triste é se você partir sem Jesus. Morrer desviado. Morrer sem a salvação. Aí é triste. Deixa essa palavra no seu coração. Medite nela. Medite. E aprenda a aceitar a vontade de Deus. Se você, enquanto mais você lutar, você relutar, não aceitando a vontade de Deus, quem sofre as consequências é você mesmo. Então, só aceite a vontade de Deus, pois Romanos capítulo 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe, Deus te guarde e que você aceite a vontade de Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus.